Bom, gente, eu sei que as expectativas de todos estão muito altas. Houve, inclusive, um movimento muito grande para que muitas coisas ocorressem hoje, tá? E ainda não ocorreram. Particularmente, eu acredito que a burocracia, ela é muito grande nas coisas que estão sendo feitas. Inclusive, uma coisa que acabou de acontecer, tá? No dia de hoje, através do governo federal, foi a criação de vamos dizer assim, um regulamentador, ou conforme diz a lei, Conselho Nacional de Políticas sobre Recuperação de Ativos, CONARA, um órgão consultivo de caráter permanente integrado ao sistema de justiça. Gente, foi decretado isso hoje, tá? Esse conselho. Vamos falar aí em uma maneira bem superficial. Eles estão regulamentando todos os tipos de ativos, tá? Nacionais, internacionais, é genérico. Eles não falam, vamos dizer, exatamente do que eles estão regulamentando. Pode ser desde ouro, letras do Tesouro Nacional, títulos estrangeiros, que são esses que são comercializados pelo sistema de Gesara. Tá ok, gente? Foi decretado hoje isso, pelo governo federal do Brasil. Então, o que acaba acontecendo? Pode ser que isso, vamos dizer assim, é o que estava faltando. A gente sabe que é uma burocracia. E, infelizmente ou felizmente, ela tem que ser feita dentro dos parâmetros de lei. Então, esse conselho ele vai tratar de todas as questões relacionadas à questão de ativos financeiros. Tá ok, gente? Talvez seja isso que estava faltando. Talvez seja, vamos dizer assim, algum critério da lei Gesara no qual era necessário a criação disso. Só com o tempo nós vamos entender isso melhor, tá, gente? E às vezes esse tipo de decreto demora para ser lançado, porque existe, vamos dizer assim, uma grande preparação para ser feito antes de lançarem uma lei, tá? O importante é que ela aconteceu e com o tempo nós vamos descobrir exatamente se isso aí foi o motivo pelo qual atrasou tanto esses pagamentos. Tá ok, gente? Primeiro princípio é esse. Segundo princípio, como eu estou acompanhando algumas coisas de bastidores, a movimentação, gente, é incrível. Incrível em que sentido? As coisas já movimentaram da conta de gestor, que é o dono, já passou para a conta de segundos, tem situações que já passou até para a conta de terceiros. Ainda bloqueado, mas já passou para a conta de terceiros. O que quer dizer, gente? O dinheiro está movimentando. Tá? Em algumas situações, tá, gente? Não são todas. Então, dessa forma, é uma coisa muito boa, porque já está havendo uma movimentação, em alguns casos até aparecendo na conta, entendeu? E isso é uma coisa, gente, muito, muito importante. Tá? Então, é aquela coisa, cada dia nós estamos avançando mais. Claro que é extremamente cansativo, tá? É cansativo para todo mundo, eu me incluo nisso. Também estou extremamente cansado, ainda mais quando a gente acaba acompanhando isso muito de perto. Então é cansativo, eu sei que para vocês é cansativo. Eu sei que nós tínhamos uma expectativa gigantesca de receber valores ou pelo menos convocatórias para irmos aos bancos antes do Natal. Gente, sabe, é aquela tipo de situação. Eles lutaram para conseguir, mas existe uma burocracia, uma morosidade, vamos dizer assim, as pessoas que atrapalham também, a gente sabe disso. Tanto é que tem, por exemplo, gestores que fizeram documentação que vencem no final desse mês. Se não pagar, vai ter que gastar um dinheiro a mais, entendeu? Para gastar com novas, vamos dizer assim, com novas documentações, e são escrituras públicas, e isso tudo tem custo. Entendeu, gente? Só que uma coisa importante que é o seguinte, para o banco chegar e pedir que fosse feito documentos de fé pública em cartório, gente, isso é um sinal muito grande, que isso nunca aconteceu.
Toda a documentação para fazer o desconto dos impostos já foram feitas. Quer dizer, muita coisa, gente, caminhou, principalmente nos últimos dias, que nunca caminhou. E já está caminhando assim, dentro do sistema bancário. Então, nós temos muito que ficar animados. Claro que a gente fica desanimado quando a gente pensa, puxa, queria tanto um Natal generoso, que eu pudesse ajudar um monte de pessoas. Mas, gente, Natal, ele tem a pressão comercial de troca de presentes, mas as pessoas esquecem até do aniversariante, que é Jesus. Então virou apenas um comércio e um momento no qual todo mundo se reúne para comer bem, para beber bem. Dizem que vai reunir família. Eu brinco que dizem, né? Porque não é família o ano inteiro. Mas quando é para essas datas, as pessoas se reúnem, na maior parte dos casos. Claro que não todos. Então, gente, o que acaba acontecendo? É um momento na qual nós temos uma pressão psicológica muito grande. Todos nós nos vimos no Natal cheio de riquezas, cheios de luxo, nas nossas casas novas, tá? Eu também fiz isso, tá, gente? Também na minha cabeça, eu imaginei que meu Natal seria na minha casa nova. Então, assim, nós criamos uma expectativa muito grande, tá? Mas, gente, tá tão perto, tá? Que a coisa, ela pegou um vulto que a gente nunca teve. Por exemplo, hoje foi lançada essa lei, esse comitê. Então, gente, tem coisas que são burocráticas. Então, nós temos que esperar agora as cenas dos próximos capítulos, tá? Também tendo a consciência que muita coisa foi jogada para a semana que vem, mas não quer dizer que aconteça semana que vem. Eu sei que eu vou jogar um balde de água fria, tá? Mas eu vou falar o meu ponto de vista pessoal. Mesmo que existe toda uma programação, eu quero estar errado. Vocês não fazem ideia de como eu quero estar errado. Mas eu não acredito em pagamento antes do dia 2 de janeiro. Tá, gente? Desculpa. Eu vou explicar por que eu tenho essa primícia. Porque eles vão esperar virar o ano fiscal, para depois pegarem e fazerem o que eles têm que fazer. Podemos receber antes? Eu te juro que eu tô doido que saia. Como vocês, eu quero muito, muito que saia antes. Mas por uma questão de lógica, eu não vejo eles fazendo pagamento antes do dia 2 de janeiro. Eles vão virar o ano, tá? E após virar o ano, aí sim dispara todos os pagamentos. Só que assim, o que nós escutamos, tanto no Brasil quanto no exterior, é que não, que vai acontecer agora. Vai acontecer agora, tá tudo certo, tá todo mundo posicionado, os códigos de liberação chegaram das operações, mas no final das contas não está vendo essa liberação. Então pode ser que faltava essa lei aqui que o Brasil atrapalhou tudo, tá? Os 209 países, ou, infelizmente, eles vão esperar virar para realmente ter o ano fiscal e aí todo mundo receber a partir de 2024. Não sei. Mas eu quero falar isso para vocês para a gente controlar a nossa ansiedade. Porque todo mundo está num pico de ansiedade muito grande. Só que, gente, nós somos vencedores. Nós somos guerreiros, guerreiras. E um vencedor, ele passa por muita dificuldade. E vocês acham que no finalzinho seria diferente? Vocês acham que, sinceramente, depois de conseguir superar tantas barreiras que foram superadas, bem no finalzinho, seria diferente essa questão para nós? Inclusive, eu já expliquei para vocês, o processo de pagamento já iniciou, mas é um processo lento, porque tem muitas coisas para ser feitas. Às vezes um código, ele pode passar 3, 4 dias para tomar efeito total dentro de um banco. Gente, vamos lembrar que o código que chega no Brasil chega em 209 países. A esse código, os 209 países, eles têm que todos lançarem da sinal verde. Aí vamos supor que lançou lá na Malásia, e na Malásia, por algum problema, não deu sinal verde.
o mundo inteiro tem que parar para consertar o problema que deu na Malásia. Nós estamos falando de 209 países. Então, às vezes, um movimento, ele faz o movimento aqui, todo mundo faz o trâmite interno, mas tem que dar sinal verde nos 209 países. Não avança se tiver um país com problema. Onde vai um, vai todos. Então, gente, eu sei que é muito ruim. Eu sei que ninguém aguenta mais. Você pode começar a reclamar, se lamentar. É uma escolha sua. Não vou dizer que de vez em quando eu também estou super cansado com essa história. Tá? Mas nós temos que entender que é um processo gigantesco. É muito, muito grande. Quando vier a mudança, gente, vai vir uma mudança tão estratosférica no mundo, não é só pra gente. Vai haver uma mudança tão grande que isso daí vai impactar, sabe, o planeta inteiro de forma gradativa e com diferença de vários lugares. Então, gente, entendam que não é um processo simples. Tá ok? Mas é importante a gente pensar, está extremamente perto. Já houve situações até de datas de liquidez para segundos e terceiros, assim, dentro do banco. Só que chegou na hora H, lembra que eu já falei para vocês que muitas vezes o banco espalha no mundo inteiro que vai ser aquela data de pagamento X. Chega na data e o Reno que controla tudo, não confirma e não é feita a liberação. Isso já aconteceu várias vezes no decorrer dos anos. Deram datas, chegou lá, só que pela primeira vez, e isso é muito importante, gente, essas datas estão sendo colocadas em segunda linha de pagamento. Saiu da mão do gestor, e se você participa de operações que você vai receber direto, você entendeu? É nós. Então, teve data para nossa liberação. Claro que é tudo em nuvem, a gente não vê isso nas contas, infelizmente. Mas tem gente de operações pequenas que consegue ver. Mas as grandes operações está tudo em nuvem, tudo pelo sistema do Drex, tá? Então, assim, o que acontece? Já está para nós. Isso é um avanço muito grande. Então, quando houver realmente a liberação, as convocatórias vão ser todas disparadas, vai ser um processo extremamente rápido, vai ter muitas operações pagando ao mesmo tempo, tá? Muitas que hoje em dia, inclusive, vocês nem escutam mais o nome. Eu vou explicar até por quê. Por que tem certas operações, tá? Vou citar um exemplo da Ana Félix. Porque tem determinadas situações que não pode ser dito nada. Quando houve aquela questão da investigação da Polícia Civil, vários gestores que estavam envolvidos naquelas operações, por uma questão de análise de toda a documentação, eles ficaram proibidos de se manifestar, tá? Na questão da internet. Então, por que não tem mensagem do pessoal? Porque eles estão proibidos. E, particularmente, eu dou graças a Deus, porque era só venda de aporte. Era só ficar pedindo aporte, vendendo aporte, etc e tal. E brigas de ego de um grupo com outro grupo, com um comunicador com outra comunicadora, você entendeu? E aí, que era uma coisa que todo mundo perdia. Então, entendam que não é que as pessoas sumiram, tá? Mas por questão daquela investigação, todo mundo não pode falar. Tá ok, gente? Então, quem estava lá envolvido naquele levantamento de informações tem que ficar calados. E quem não respeita, dança. E dança mesmo, viu, gente? Então, por uma questão não da vontade deles, porque eu sei que tem muito gestor que gostaria de estar dando satisfação para vocês as coisas, tá? Mas eles estão proibidos de dar em virtude de uma questão legal. Tá ok, gente? Não quer dizer que ninguém sumiu, que ninguém vai dar golpe, não é nada disso não. É uma imposição que foi feita e que está sendo respeitada. Tá ok? Então acalmem o coração de vocês, porque inclusive nós em bastidores aqui, a gente sabe que essas operações elas estão rodando, estão nas linhas de pagamento e vai ter muita gente aí para comemorar.
tá ok? Até operações que tem muita gente acha que não vai pagar, vocês vão ficar surpreendidos de forma positiva, que tem muita coisa boa aí acontecendo. Tá ok, gente? Então vamos procurar tentar controlar a ansiedade. Eu sei que Natal e Ano Novo é uma data muito triste para muita gente. Eu sei que muitas pessoas podem estar pensando: ah, não vai sair isso aqui, eu não vou progredir na vida, eu apostei todas as minhas fichas. Eu sempre falo: não parem de trabalhar. Se aparecer uma oportunidade de emprego, pegue. Isso vai fazer bem para o seu bolso e para sua cabeça, porque a data exata de pagamento a gente não sabe, tá? Então continue tendo uma vida saudável. Só que eu entendo, gente, principalmente porque no Natal, tá? Mais Natal às vezes do que Ano Novo, é uma data, infelizmente, de muitos suicídios. As pessoas tirarem suas próprias vidas, principalmente por não acreditar que você é um vencedor, que você é uma vencedora. Muitas pessoas podem estar num processo de depressão, muitas vezes nem sabem, e você pode olhar para a pessoa, ela está sorrindo, brincando, mas dentro dela as coisas são péssimas. E às vezes as pessoas pensam: nossa, fulano, aquela famosa, aquele famoso se suicidou porque ele estava com uma depressão profunda, mas nem parecia. Gente, infelizmente isso acontece. Só que o que é importantíssimo, e é o motivo do meu áudio, tá? Um dos principais motivos que eu gravei áudio hoje é por causa disso. Que eu queria conversar com vocês sobre esse sentido, tá? O que é extremamente importante? Eu sei que em muitos momentos, e quem passa dificuldades, e eu já passei muitas, tá? Ninguém conhece a história de ninguém. Quando você passa uma situação de extrema dificuldade, você acha que nada vai acontecer, que não existe esperança, que você não vai passar do próximo dia, que você não encontra uma solução para os seus problemas. Sabe uma das coisas muito legais? É que anjos aparecem em nossas vidas. Tem momento que você é o anjo de outra pessoa. Quantas vezes você ajudou outras pessoas nos momentos de aflição, de nervoso, dificuldade financeira? Quantas vezes, de repente, você precisou estar nessa posição e te ajudaram? Parecia um anjo. Às vezes você falava assim: nossa, eu não sei como vou passar o mês, vão cortar minha luz, vão cortar minha água, não tenho o que comer. Mas parece que Deus fala assim: ó, filho, eu amo você e eu vou dar um jeitinho de te ajudar. E de uma forma ou de outra você recebe essa ajuda. Parece que isso também para nós é uma lição. Quantos de nós, no decorrer do tempo, vamos fazer projetos humanitários porque nós sentimos a dificuldade e a dor na própria pele? Digo por mim, já passei muitas coisas difíceis. Então, gente, o que acaba acontecendo? Quando você tem essa visão que você tem um momento da sua vida que pode parecer o mais difícil possível, o mais impossível, que você acha que você não vai ter solução nenhuma, que nada vai dar certo, você não consegue ver saída. Sabe aquela coisa? Todas as suas fichas, de repente você apostou nas operações, criou aquela data, não, vai sair antes do Natal, e você criou aquela expectativa, como todos nós, diga-se de passagem, você criou aquela expectativa toda e de repente não aconteceu e você pensa: meu mundo acabou. Claro que não, gente. Você ainda tem uma vida inteira pela frente. Mas se você está nesse momento onde você sente a dificuldade te corroendo, é como se fosse uma corda apertando o teu pescoço e você não consegue respirar direito, tá? Gente, acalme o coração. Nós estamos tão perto de receber esses valores, tão perto. Partindo pelo princípio de que, vamos dizer assim, a partir de amanhã é uma semana para virar o ano. Na pior das hipóteses, que eu estou falando dia 2, vai dar menos de 10 dias. Mas isso eu acredito, vamos dizer assim, até para mim não criar expectativas de ser antes do Natal.
Por mais que eu já ouvi datas que vai ser entre o Natal e o Ano Novo, e passaram datas assim, mas eu prefiro já pensar que vai ser a partir do dia 2 para acalmar meu coração, para mim não criar uma expectativa gigantesca e de repente me frustrar. Eu entendo que é perfeito os pagamentos serem no dia 2 de janeiro, porque virou ano fiscal. Tudo que tiver que ser feito vai ser feito de uma maneira muito mais prática no mundo. Então, gente, vamos acalmar o coração, vamos tranquilizar um pouco a nossa alma. Existem sempre soluções. Quantas vezes você, na sua vida, teve um momento tão difícil, que você imaginou, eu não vou conseguir superar isso. Só que você superou. Eu sei que muitas vezes a dificuldade, às vezes, de superar alguma coisa é o orgulho. Porque a gente não quer pedir ajuda para ninguém. Então, quando você não quer pedir ajuda para ninguém, parece que aquela porta que você tem que entrar, ela é tão pequenininha, porque o orgulho transforma ela numa porta pequena. Só que quando você passa por essa porta, engole seu orgulho, consegue superar seus traumas, seus medos, até o medo de rejeição, porque o não, gente, a gente já tem. Tudo na vida. Eu não tenho medo de tomar um não na cara quando eu faço alguma coisa, porque o não eu já tenho. Entendeu, gente? Você já tem o não. Você vai cantar uma pessoa que você está interessado, vai jogar seu charme, o não você já tem. O que vier é lucro. Você gosta de alguém, você quer se aproximar dessa pessoa, eu tenho medo que ela me rejeite. Ela já está te rejeitando, ela não sabe nem que você gosta dela. O não você já tem. Qualquer coisa que acontecer é lucro. Então, se você vai, no momento de necessidade, se aproxima daquela pessoa, e essa pessoa ela simplesmente vai e te ajuda, às vezes até pessoas que você nunca imaginou que te ajudariam, são aquelas que Deus toca no coração para te ajudar. Só que determinadas situações também envolvem o quê? Você quebrar o seu orgulho e ter humildade. Porque ter dinheiro, gente, vai mexer com todo mundo. Mas o que você não pode esquecer é ter humildade. E a humildade, gente, é uma coisa que cresce dentro de nós. É uma coisa que você pode perder se transformando, sabe, em algo que você jamais gostaria de ser. Só que muitas vezes você se transforma sem perceber. E às vezes Deus nos prepara para as dificuldades, a vida nos prepara as dificuldades, exatamente para que nós possamos nos tornarmos pessoas mais fortes. Então, gente, se você acha que você está numa posição que não tem saída, olha para trás e veja quantas vezes você achou que você não teria saída e você conseguiu superar aquela dificuldade. Quantas, né, gente? Então, no momento de aflição, pensa, primeiro, você não está sozinho. Você não está sozinha. E tenha a humildade de pedir ajuda, caso você perceba que as coisas estão indo para um caminho muito doloroso. Talvez essa seja uma lição que todo mundo tem que aprender. Eu acho que nós já aprendemos na vida, né? Muitas vezes a gente já passou por coisas que até o próprio orgulho queria falar, não vou pedir ajuda, não vou me rebaixar, imagina. Eu acho que a pior de todas é o que os vizinhos vão pensar. Nossa, gente, quando alguém fala um negócio desse pra mim, dói a alma. Não vou fazer tal coisa porque o que os vizinhos vão pensar? Como se os vizinhos interferissem na sua vida. Isso é coisa dos antigos, tá, gente? Moçada nova aí não vai entender muito essa colocação.
Mas os antigos tinham muito isso. Ai, o que os vizinhos vão pensar? Sabe? A gente sabe que essa questão é orgulho. É como nós vamos nos projetar para uma sociedade de aparências. Então, gente, tirem esse tipo de pensamento. Isso é legal porque como tem muita gente recebendo valores muito altos, às vezes você também tem que entender que aquele que te ajuda hoje é a pessoa que você vai ajudar amanhã. Aquele que você vai retribuir. E às vezes, aliás, a maior parte das vezes, a pessoa que você menos espera que vai te ajudar é a pessoa que vai te ajudar sem falar nada. Sem te cobrar, sem te humilhar, sem te jogar na cara. Aí cabe a você, quando receber os seus valores, ser um grande anjo na vida dessas pessoas. Esse é o lado bonito da vida. E não precisa fazer propaganda, tá, gente? O que uma mão dá, a outra não precisa ver. A coisa mais ridícula que existe é alguém ajudar a ficar tirando foto para colocar em Facebook, Instagram, para dizer, olha como eu sou bonzinho. Então, gente, o que é importante? Não abaixar a cabeça no aspecto de que você vai superar tudo. Não abaixa a cabeça nesse sentido, gente. Vocês têm tanta força aí dentro. Tem uma parte, inclusive, eu sei que eu vou ser contrariado por muitas questões religiosas, mas eu vou falar uma coisa que diz assim, numa passagem que fala assim, Jesus falando, vós sois deuses, aquilo que eu fiz, você pode fazer e muito mais. Quantas coisas, eu vou falar por mim, há 10 anos atrás, que eu estava numa situação particularmente quebrado, e eu tinha que construir os bunkers, os nossos projetos, e eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer isso. Inclusive, eu lembro que uma primeira palestra que eu fiz na Câmara Municipal de São Paulo, há uns 10 anos atrás, eu terminei a palestra e falei, nós vamos construir os bunkers, nós vamos salvar vidas. E eu não conhecia a Gesara Nezara nada, tá, gente? Era simplesmente uma pessoa comum, tá? E aí o que aconteceu? Tava quebrado financeiramente, sabe? Ao ponto de estar morando de favor na casa de uma amiga. O negócio meu foi punk. Tudo que eu conquistei nesses 10 anos, e graças a Deus eu conquistei muitas coisas, porque eu acreditei naquilo que eu precisava fazer. Eu coloquei sempre o pensamento positivo, estudei muito, fui autodidata, coloquei metas, trabalhei, coloquei os objetivos no papel, sempre, sempre, sempre acreditando que um dia eu iria conseguir construir esse projeto. Conquistei tantas coisas, gente. Então, o que acaba acontecendo? Se eu tivesse naquele momento que eu estava quebrado financeiramente, se naquele momento na minha vida eu visse o tamanho do problema e simplesmente abaixasse minha cabeça e falava F, todo mundo sabe o que eu quis dizer, e falava assim, ó, não dá para fazer nada, eu não tenho dinheiro, não tenho meios de construir meu projeto, então simplesmente dane-se, ó, não posso, Deus, desculpa aí, meu, ô brother, você não me deu dinheiro, meu, não posso fazer nada. E eu não fiz isso. Pelo contrário, eu falei assim, eu tenho que salvar vidas. E batalhei, lutei, conquistei, parei minha vida profissional e foquei nisso. E moral da história, hoje eu me sinto um grande vencedor. Mesmo que eu ainda não tenha recebido os valores do Gesara. Mas por que eu me sinto um grande vencedor? Porque eu sei que as coisas estão tão pertinhos de acontecer, tão pertinho, que eu não posso jamais desistir. Eu sei o imenso peso da responsabilidade que eu carrego.
E vocês também carregam responsabilidades a partir do momento que, como eu gosto de dizer, vocês foram escolhidos por Deus para fazer a diferença. Não importa o projeto humanitário, não importa a forma de vocês ajudarem. Está perto. Então não se abatam por causa dessas datas. Natal, Ano Novo. Gente, o que vai mudar na nossa vida na prática? Nada. Apenas um momento que você se reúne com pessoas que você gosta para comer bem. E se também não comer bem, não muda a vida em nada. Já passei muitos natais novos, sabe? Uma visão super simples. Eu sei que muita gente, por exemplo, gostaria que os valores já tivessem saído para ajudar pessoas que são enfermas, doentes também. Só que aí o que acontece, gente? Cada um tem o seu destino. Talvez o destino da pessoa era passar por isso. Fazia parte dela. Eu sei que o seu coração quer amenizar, quer resolver, quer pagar os melhores hospitais, os melhores transplantes, tudo do bom e do melhor. Mas a pergunta é, essa é a sua realidade. Será que é a realidade daquela pessoa? Porque você não controla quem te faz um elogio e te dá uma cantada. Mas você controla como você reage a isso. Então o que acaba acontecendo? Como você reage a isso para uma outra pessoa? Então às vezes o homem pega, dá um elogio, faz uma brincadeirinha picante, e aí a mulher casada pega, começa a retribuir. Manda uma figurinha engraçadinha, começa a colocar coraçãozinho, vai incentivando a pessoa a continuar. Ah, mas isso é inofensivo. Aí você acha que é inofensivo? E aí o que acaba acontecendo? Aí a pessoa manda uma outra. E aí você começa a achar legal. Chega um determinado momento que você começa até a esperar o que a pessoa vai mandar, porque você não cortou no começo. E aí quando você menos perceber, alguma coisa que a pessoa fez aquele comentário, você faz a mesma brincadeira. Sem perceber, você está dando ousadia para o outro. Ah, mas é uma coisa normal, ele brincou comigo, eu estou brincando com ele, o que tem de errado nisso? Aí eu faço uma pergunta simples. E se fosse o contrário? É, o contrário. Se você pegasse da pessoa que você ama, que fizesse exatamente esse mesmo tipo de coisa, como você se sentiria? Mal, né? Ah, mas se ele ia responder a mesma coisa, não, isso é inocente, isso aqui é só uma brincadeirinha com ela ou com ele, não iria doer? Então aquelas coisas que começam de forma inocente, se você não corta a ousadia de cara, ela cresce. E outra coisa, mulheres, aí eu vou falar que são olhando para o lado de homem, se um homem faz uma brincadeirinha e você não fala nada, dá a impressão que você está gostando. Ah, eu vou continuar fazendo porque não falou nada, então ela gostou, aí vou aumentar o grau em busca de uma reação. Gente, corta logo de cara. Corta logo de cara. Sem pensar duas vezes. Se você tem um relacionamento, você não pode se expor a aceitar ousadias ou fazer ousadias com outra pessoa. Porque da mesma forma que você faz uma brincadeirinha, ah, mas é uma brincadeirinha inocente. Se coloca no lugar. Se tua esposa ou marido recebesse essa brincadeirinha e correspondesse, como você se sentiria? Como eu sei que a maior parte das respostas é mal,
qual é uma maneira de você se policiar sem medo? Eu sei que isso é difícil, viu, gente? Como você se policiar sem medo de prejudicar o seu relacionamento? Deixe suas conversas abertas para outra pessoa. Às vezes você chega um dia, o marido chegou cansado, estressado, de mau humor, aí você chega para aquela pessoa e fala, nossa, ele estava insuportável, ele estava cansado, tal. Beleza, você vai falar só essa informação. Aí no dia seguinte, ele acorda, fala, ai, desculpa, benzinho, eu estava com muita dor de cabeça, muito estresse, sabe? Eu quero compensar você do dia de ontem, vamos almoçar junto, tal. Isso você não vai contar para aquela pessoa. Você só vai ter contado aquela parte ruim. Você não vai contar como aquilo ali foi revertido. E aí aquela pessoa que só escuta as reclamações e não as coisas boas, começa a colocar na cabeça que aquela pessoa é um monstro. E aí, sem você perceber, essa pessoa começa a envenenar você. Começa a fazer todas as coisas, se metendo na sua vida que não tem direito. Começa a envenenar você contra o teu relacionamento. Só que como você respeita muito aquela pessoa, você começa a achar que aquela pessoa está certa. Ah, não, é uma terapeuta, é um terapeuta. Ah, não, é minha melhor amiga, é meu melhor amigo. Ele gosta muito de mim, ele quer meu bem. E aí a pessoa que só teve aquela visão ruim começa a fazer você achar que o teu relacionamento é um relacionamento ruim. Mas você deu abertura para isso. Porque você foi lá expor a tua vida pessoal, a tua intimidade, para uma outra pessoa. Gente, é tua vida. Você não tem que ficar expondo. E aí aquela pessoa, ela ainda se acha no direito a interferir na sua vida, determinando o que você tem que fazer. Começa a influenciar na sua cabeça o que você tem que fazer, e como você não respeita, aliás, como você respeita muito aquela pessoa, você começa a achar que aquilo é verdadeiro, que você tem que fazer exatamente aquilo. E aí quando você começa a pensar em fazer aquilo que aquela pessoa falou, ela começa a te apoiar, e como na maior parte das vezes as pessoas sentem necessidade de ser apoiados, lembra que eu falei mais cedo, aliás, no áudio, a necessidade de ser valorizado e ser apoiado, o que acaba acontecendo? Você começa a falar, não, realmente, olha, eu acho que eu tenho que me separar mesmo. Aí a pessoa, você tá certa, é isso mesmo, vai logo. Você começa dentro de você criar aquele sentimento de separação, porque você está tendo apoio. É a sua necessidade de ser apoiado ou apoiada. E aí aquela pessoa está te envenenando, está te induzindo, está te manipulando. Muitas vezes a pessoa pode até ter inveja da tua felicidade. Quantas pseudos amigos, pseudas amigas, não é verdade, não separam vocês? Eu já vi vários casos de pessoas que se separaram, tá? E o marido ou a esposa casaram com o melhor amigo deles, ou a melhor amiga. Por quê? No fundo, a pseudo melhor amiga estava lá envenenando, se separa, mas o pensamento dela, se separa porque eu quero esse homem para mim. Ou a mulher, se separa porque eu quero essa mulher para mim. E aí vocês, simplesmente, achando que essa pessoa é maravilhosa na sua vida, no fundo, tem interesse em tomar o seu lugar. Mas você permitiu que isso acontecesse quando você foi expor sua vida. Quando você começou a falar as coisas. E, gente, felicidade incomoda pra caramba. Inclusive, tem pessoas que vendo a sua felicidade por uma tremenda inveja, que muitas vezes vocês vão pensar, mas ela é casada com um homem melhor, uma mulher melhor, é mais rica, é feliz. Nunca pensei que tivesse afim do meu marido, da minha esposa. E no fundo, o que elas fazem?
É simples espírito de achar que podem mandar na vida dos outros. Gente, pura maldade. Pura maldade. Regado à inveja. Então a pessoa ela se sente no direito a se meter na sua vida, a induzir aquilo que você deve pensar, ao que você deve fazer. E você acaba aceitando isso passivamente porque você respeita muito aquela pessoa. Ou no medo, não importa o que foi. Você já fez besteira. Aí você dá munição para uma pessoa saber dessa informação. E no dia que você brigar com essa pessoa, ela vai usar isso contra você. E como nós seremos pessoas muito ricas, tem pessoas que são capazes de gravar. Cuidado com as mensagens do WhatsApp, principalmente ligação telefônica que dá para ser gravada com facilidade. E aí você simplesmente fala um negócio desse, a pessoa guarda como prova. E aí depois que você ficou rico, ó, me dá aí tantos bilhões, ou eu vou mostrar para o seu marido, sua esposa, esta gravação. E aí? Você deu ferramentas para você se enforcar. Você deu a corda, né? Então, gente, vamos tomar muito cuidado com o que a gente se expõe. O mais correto é sermos pessoas reservadas. Eu sei que é difícil, muitas vezes é difícil, mas usem com sabedoria essa informação, tá? Muitas vezes até uma mãe ou um pai também podem prejudicar o seu casamento, te dando conselhos que você também deve se separar, conselhos que você deve largar a pessoa. Os bons conselhos sempre vão se iniciar com converse com ele, converse com ela. Porque volta aquela história, não é porque pai que é mãe, porque todos nós, como eu sou pai, todos nós vamos sempre nos basear ao amor ao nosso filho. Só que aquela história, a gente só sabe das conversas ruins. A gente só sabe das coisas negativas. Dificilmente você vai chegar e vai falar para o seu pai ou para sua mãe, que seja teu confidente, de repente numa situação como essa, você vai chegar e vai falar, olha, que faz parte do Gesara. Gente, não é nem 1%. E quando sair esses recursos, nós que somos menos de 1% do Brasil, nós vamos poder fazer tanta coisa, mas tanta coisa para as pessoas, que se hoje você passar um Natal simples, agradeça. Mas agradeça de coração, porque você faz parte do 0,6% da população brasileira.